Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes, sou jornalista e coordenadora de comunicação da plataforma digital internacional Entre Brazucas e hoje tenho um entrevistado muito especial. Vou conversar com Pedro Reiser, que é dos Estados Unidos. O Pedro vive lá há 21 anos e vai contar para a gente como é ser um editor de jornal lá pelas terras americanas. Muito obrigada, Pedro, por aceitar o nosso convite. Claro, estou feliz de estar aqui. Muito obrigada. E conta pra gente então, 21 anos, quando você chegou para morar nos Estados Unidos, mais especificamente em Boca Raton, é isso, né? Isso. Era um menino, então como é que foi essa experiência de mudança? Conta pra gente, Pedro. Não foi fácil. Eu mudei para cá com 8 anos e eu lembro que a gente veio em março. Então, assim, aqui nos Estados Unidos a escola acaba em maio. Então, eu cheguei na escola nos últimos meses quase da escola. Foi bem difícil. Eu não conhecia ninguém, não sabia o idioma, eu não conseguia falar nenhuma palavra em inglês. Eu só conseguia falar, posso ir no banheiro, por favor. E foi difícil, pessoal. Eu não tive muitas pessoas que eu conhecia, não tinha muito brasileiro aqui naquela época, na escola, pelo menos. Então, o meu núcleo que eu conhecia não tinha ninguém. Só conhecia minha família que falava português e o resto era todo americano, que não era as melhores gente, não era muita gente boa comigo. Eu tive um tempo, assim, quando eu comecei na aula na terceira série. Eu passei eu nem fiz a terceira série aqui, na verdade. Só fiz no mês. Sim. Aí eu fui pra quarta. Aí da quarta série até, assim, a sétima série, eu tive muita dificuldade em conversar com as pessoas, em criar amizades, porque eu não sabia falar o idioma direito. Era bem difícil, mas melhorei, claro, agora eu sei falar inglês. Mas não foi fácil. Tinha horas que eu queria voltar para o Brasil toda hora, porque assim, eu já tinha um grupo de amigos lá, e naquela época, em 2000, você não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha essas coisas, então você não conseguia ficar em contato com eles, tinha que só comprar aquele cartãozinho de ligar para o Brasil, usar o cartãozinho e falar pelo telefone. Eu me lembro bem, quando vim para a Europa também era cartãozinho. Na verdade, tinha internet até, mas a gente precisava ir em alguns lugares específicos para conseguir acessar, enfim. Era difícil. Quando você mudou para os Estados Unidos, você foi com a sua família, obviamente, né? Conta um pouquinho. Foi. A família é constituída de quantas pessoas? Como é que foi? A gente tem 5 pessoas na família. Tem meu pai e minha mãe. Aí eu sou mais velho. Eu tenho um irmão e uma irmã. Então, eles vieram para cá com... Se eu tinha 5, meu irmão tinha... Não, se eu tinha 8, meu irmão tinha 3 anos. E minha irmã tinha 2 anos. E a gente mudou para cá. Começamos aqui em março. Eu lembro que a gente ficou na casa do nosso tio. O primeiro dia que meu pai e minha mãe foram pro Walmart comprar as coisas que tinha que comprar para casa. Eu fiquei na casa do meu tio o dia todo. Aí a gente finalmente chegou em casa, assim, 9 da noite, na primeira noite. Mas foi... Bom, sobreviveram, né? Para as crianças é sempre... Eu acho que é meio traumático no início, mas depois as coisas acabam se encaixando. Para uns com mais facilidade, para outros não. E hoje, na verdade, você é editor de uma tribuna, né? De um jornal aí em Boca Raton. Conta um pouquinho para a gente a história do jornal e por que você é o editor, como é que o jornal surgiu. Dá um briefing aí para a gente sobre o jornal, por favor. Então, o nosso jornal, o Boca Raton Tribune, a gente existe tem já 10 anos. Vai fazer... Não, fez 11 anos semana passada. E o jornal foi criado... Eu e meu pai criamos o jornal quando eu tinha acabado de sair do high school. Não sei se na Inglaterra é a mesma coisa. Eu tinha acabado de graduar no 12º ano. Uhum. Aí eu fazia um blog de esporte, um blog de basquete. Eu cobri o Miami Heat. E meu pai falou assim, já que você faz negócio de esporte, vamos fazer um negócio para a cidade inteira. Entendi. Aí a gente começou a fazer um site de notícias locais, porque o jornal local daquela época tinha fechado. Depois de sei lá quantos anos, acho que era 30, 40, 50 anos, fechou. E a cidade ficou com um vácuo, né? Não tinha quem fazia as notícias da cidade. Então a gente começou um blog de notícias da cidade. E isso começou em janeiro de 2010.
2010, janeiro de 2010. E em março a gente imprimiu nossa primeira edição e em 3 semanas a gente vai fazer 500 edições impressas. Uau, que legal! Então, na verdade, você também é pai do projeto, certo? Eu era mais novo, então eu não fazia muito naquela época. Eu só escrevia e editava eu criei o site, eu escrevi, então meu pai fazia mais a parte de operacional, Aham. mas eu tô lá desde o começo. Nossa, que bacana, que bacana. E é um business familiar, né? Um negócio de família, Uhum. que já está aí há 10 anos. Conta pra gente, mais ou menos, é uma edição semanal? Todo dia tem notícia no blog? Como é que funciona? Então, a gente mudou de um blog e virou um site de notícias que todo dia tem novas notícias. A gente sempre coloca a notícia mais local, mais atualizada que a gente tem. A gente agora tem vereadores que têm acesso ao site que colocam notícias importantes, especialmente sobre o Covid, eles colocam sobre as vacinas, essas coisas assim. E todo dia tem pelo menos umas 3, 4, 5, 6 matérias que vai no jornal, online, e o jornal sai semanalmente nas quinta-feira. Então, na segunda-feira, a gente começa já a planejar, a montar o jornal da próxima semana. E, então, assim, o jornal é impresso a gente imprime 20 mil edições, exemplares, e a gente distribui pela cidade. A gente tem caixas na cidade que a gente coloca o jornal. A gente não faz, a gente não envia pelo correio, a gente envia pelo correio e botamos nas caixas de jornal. Entendi. Então é um material gratuito Isso, é gratuito para para a comunidade. pessoas da cidade. Isso. Ah, que legal. Eu vi que o slogan de vocês quando perguntam o que é o jornal, né, Uhum. o seu vizinho mais próximo. É justamente porque tem essa ideia de comunidade mesmo? Fala pra gente como é que é. Né, your closest neighbor, é a pessoa que está sempre do seu lado te ajudando, a pessoa que a gente sempre teve a ideia de a gente é um jornal local. Então, se assim, o presidente fez alguma coisa em Washington, mas se a vovozinha do lado aqui da cidade de Boca fez uma festa de aniversário, a gente vai focar mais na festa de aniversário dela do que na notícia nacional. Porque a notícia nacional você pega a qualquer lugar do mundo. Em Você vai qualquer no Google, lugar, você acha. sim. Você não encontra as matérias sobre os esportes locais ou as pessoas que moram na cidade em qualquer lugar do mundo. Então a gente foca muito mais nas pessoas que fazem a comunidade funcionar. A gente teve até a gente fez até um anúncio tempo atrás que o jornal local era assim, basicamente a social media original local. E Porque é você ia verdade, lá, né? você via as fotos das pessoas que estão no local, via os eventos. Então, a gente foca muito mais na parte local do que na parte nacional. Entendi. E é uma equipe grande hoje, Pedro, em termos de operacional, em termos de colaboradores também? Como é que é para você, tão jovem, né, coordenar essa equipe toda? Né, a gente tem em volta de mais 20 pessoas que fazem o jornal funcionar. A gente tem um monte de pessoas que escrevem para o jornal, colunistas. Eu tomo conta de umas 6 ou 7 estagiários que são da universidade local, e eles fazem um semestre ou um ano de estágio com a gente para melhorar é parte do currículo deles da escola de ter um estágio. Então, eles vão para o jornal A gente local. chama em inglês internship, né? Internship. Yeah. Uhum. E aí eles vêm para cá, ficam aqui um semestre de escola, um ano de escola, mas a maioria das pessoas são colunistas freelance, que faz matéria ou faz colunas. E tem em volta de umas 20 pessoas no total que faz o jornal, que cria o jornal, mas aí vem para mim assim, aí eu tenho que tomar conta, então ver o que vai no jornal, o que não vai. Aí eu escolho eu vejo com eles o que tem que fazer. Por exemplo, a gente tem geralmente meio-dia nas segundas, a gente tem uma reunião de pauta para as próximas semanas. Que essa semana já acabou, a gente já fez a semana, e aí agora a gente começa a planejar para as próximas semanas. Entendi. E caso aconteça alguma coisa nesse meio tempo, aí tem alguém sempre para cobrir, para que o blog, para que o jornal digital esteja atualizado. Isso, claro. Se alguma coisa acontecer, a gente sempre, ou é eu, ou algum estagiário que a gente tem, sempre está ligado na comunidade, e a gente faz o update que precisa fazer para botar no jornal online.
Bom, você começou junto com o seu pai no business quando ele estava nascendo. Você encontra aí, você curte, você gosta, é uma coisa que você se realiza fazendo, ou de repente você pensa ainda, podia ter feito alguma coisa diferente, ou queria fazer uma coisa diferente? Como é que é isso para você? Não, eu sempre quis fazer jornalismo. Desde quando estava na escola, eu sempre sabia que escrever era o que eu queria fazer. Que é interessante, só tem que é interessante porque quando eu cheguei aqui, não conseguia falar inglês. Mas eu sempre quis fazer isso. Então, trabalhar no jornal local para mim é igual trabalhar num jornal grande. A única diferença é que a gente foca mais local do que nacional. E é bom que eu ainda posso escrever se eu quiser, mas eu posso também eu tomo conta e vejo o que as pessoas vão querer ler. Então, eu penso mais nas outras pessoas, o que eles vão querer, o que é interessante para eles, e de lá eu consigo fazer o que precisa ser feito. Uhum. E é interessante só para eu perguntar para você, porque a gente tem a impressão de que, em função das mídias sociais, os jornais impressos, eles perderam completamente o valor. Vocês ainda acreditam nisso? Ou você acredita que daqui a um tempo esse impresso vai acabar sumindo do mercado, como em tantos lugares já aconteceu? Eu acho que impresso nacional vai perder muito o que você estava falando, que eles vão parar de funcionar. Assim. Aqui local temos o Miami Herald, o Sun Sentinel. Esses jornais vão continuar diminuindo. O que vai continuar aumentando é jornal local, porque jornal local, como a gente estava falando antes, não é todo mundo que fala sobre as notícias locais. E um jornal local, a cidade assim, adota como deles. Então, eles não vão deixar o jornal fechar. O último jornal que teve aqui na cidade ficou aqui por muitos anos. Então, não é um Sun Sentinel que chega, trabalha com todo mundo nacionalmente e aí depois manda a pessoa embora e fecha o jornal. Sim. A gente é bem local, o pessoal conhece a gente, sabe que pode confiar no que a gente fala. Então, eu não acho que jornal local vai ter não vai cair muito, mas eu acho que jornais nacionais, sim, eles vão focar mais para online, fazer aqueles paywalls para pagar para as pessoas ver as matérias, coisas desse tipo. E em termos de engajamento com a comunidade, esse engajamento ele é real? Conhece as pessoas, sabem quem é, se eles têm alguma coisa para, eu não sei, sugerir uma pauta, eles ligam, quer dizer, continua sendo essa troca realmente porque é da comunidade? As pessoas conhecem a gente, conhecem o jornal desde quando começou, então eles sempre mandam ideias, matérias para a gente colocar, coisas desse tipo. Então é bem orgânico mesmo, não é uma coisa que a gente fala para as pessoas de fora achar que é verdade, mas não acontece mesmo. As pessoas ligam para a gente, mandam e-mail, estão sempre querendo, de alguma maneira, ajudar a comunidade com mais matérias. Que bacana, muito legal essa experiência. Eu fico feliz de ver que você, conseguiu, de alguma forma, superar todos os primeiros traumas da infância e hoje está aí liderando uma equipe. Parabéns para você, pelo seu pai, por este empreendimento, porque a gente sabe que quando nós imigramos, nem sempre as coisas são fáceis, principalmente no país estrangeiro, não só pela língua, mas eu imagino, olha, uma empresa de brasileiros que atende a comunidade local em inglês, então, quer dizer, vocês realmente conquistaram esse espaço. Eu gostaria, dentro da sua experiência, se possível, de empreendedorismo, que você falasse o que você acha importante para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que estão aí, de repente, vivendo um momento tão delicado que a gente sabe que é a pandemia, que está dificultando muito a questão do empreendedorismo no mundo, para os nossos compatriotas brasileiros que estão nos ouvindo. Eu não gosto muito da palavra conselho, mas o que você diria para quem está neste caminho? Continua indo, por causa que é bem difícil. Quando a gente começa as coisas, a gente não vê o que está na frente, a gente vê as outras pessoas fazendo. Eu acho que um grande problema disso é a mídia social. A gente vê o sucesso de todo mundo e a gente acha que o nosso sucesso vai ser imediato. Mas a gente esquece que a gente está vendo os highlights dessas pessoas que não estão vendo o que estão fazendo atrás da câmera.
Então, assim, você vê que as pessoas estão conseguindo viajar, ou sei lá o que estão fazendo, e você acha que, eu não estou conseguindo fazer isso, então eu não posso. Mas você não sabe que aquela pessoa que está viajando não está viajando para lazer, está trabalhando, ou coisa parecida. Sempre tem que lembrar que o que você vê na mídia social não é verdade. Eu falo isso com as pessoas que eu conheço toda hora. Assim, não julgue o que você vê na mídia social como uma coisa real, que não é real. Então, tem que focar no que você está fazendo, ter certeza que o que você está fazendo está certo e não deixar as pessoas desviar você do seu foco. Perfeito. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras, pela sua história. Eu tenho certeza que muitos brasileiros vão nos acompanhar. Para terminar, eu só gostaria de saber, a comunidade brasileira na área de vocês, ela é considerável? Como é que funciona? Só para a gente ter uma ideia. É grande a comunidade aqui agora. Como eu falei, quando eu cheguei, eu não sabia muito, mas eu tinha 8 anos de idade, então eu não sei, mas Sim. É muito grande agora. Tem seções da cidade que só tem loja brasileira. É bem maior agora do que quando a gente chegou aqui. Antigamente era Pompano na cidade de mais para o sul, sempre teve muito brasileiro, mas agora Boca Raton está começando a crescer e ter mais comunidade brasileira, restaurantes brasileiros, supermercados brasileiros. Eu vi, na verdade, no jornal vários anúncios de empreendimentos brasileiros, por isso que eu perguntei. Tem um bom número de brasileiros agora aqui em Boca também. Que bacana. Nós estamos, na verdade, espalhados pelo mundo inteiro, né? Dados não oficiais dizem que nós podemos ser mais de 4 milhões pelo mundo. Então, na verdade, tem brasileiro em todo lugar. E aos que estão nos assistindo hoje, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Obrigada, Pedro, pela sua entrevista. Mais uma vez, quero um dia conhecer aí o jornal de vocês. Um grande abraço ao seu pai, que eu também conheço. E não se esqueçam, brasileiros pelo mundo. A Entre Brazucas é a sua casa, longe de casa. Obrigada, Pedro. Obrigado.